Olá, seja bem-vindo. O Papo Livre está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Você que nos acompanha também pela internet em nosso site no www.tvindaiá.com.br. A nossa programação acontece ali em tempo real. Ou ainda você está nos acompanhando pelo Skype, aliás, pelo Facebook, pelo Skype não, pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso programa de hoje traz aqui o Dr. Marco Tuzino, ele que é otorrino e a especialização dele é em plástica facial. Nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho e por que essa especialização. Marco, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui. Meu. Conta para mim, você não é daqui, né? Você é de Santos. Sou de Santos, acabei vindo estudar em Campinas e a convite dos meus professores à época, que são otorrinos aqui em Indaiatuba, eu vim parar em Indaiatuba. Que é o Edinaldo, o Luiz Carlos e o Renato Tali. Olha só, três figuraças, né? Fala pra mim, por que otorrino? Por que você preferiu essa especialização? Por uma série de fatores, assim, mas o principal é por misturar a área cirúrgica com a área clínica, né? Eu sempre gostei da área clínica, mas tinha uma vocação cirúrgica. E acabei conseguindo misturar os dois com isso. Então você não fica só no consultório, nem só no centro cirúrgico. Você mistura os dois e isso eu achei interessante. Qual é o maior problema que os pacientes te procuram hoje? O que mais afeta as pessoas quando elas procuram um otorrino? A minha especialidade, por fazer muito nariz, minha dedicação é quase que exclusiva a nariz atualmente, né? Então o paciente que me procura é um paciente hoje que respira mal, que tem muita queixa obstrutiva, queixas alérgicas nasais, e com queixa estética também. Paciente que olha, eu respiro mal e quero deixar o nariz mais bonito, ou eu só respiro mal, ou eu só quero deixar meu nariz mais bonito. Por ter aprofundado nessa área, esse é meu movimento hoje, basicamente nariz. Inclusive a minha filha foi operada pelo Marco, eu acabei descobrindo agora que foi o cirurgião, está muito satisfeito com o trabalho. Que bom. Mas, de uma certa forma, o otorrino, excepcionando a sua atividade principal, as pessoas buscam mais por conta do nariz mesmo ou não? Nariz, né? As queixas, como eu falei, obstrutivas nasais, alérgicas, são muito comuns, né? A mudança climática que afeta todo mundo, problemas de ouvido, problemas de audição, infecções de ouvido. A época agora do verão começa muito a piscina, então são as otites externas, né? As infecções da orelha externa, que do ouvido, do canal do ouvido, são muito comuns nessa época. Distúrbios da voz, infecções de garganta, muito comum também nos jovens, né? E então tem uma ampla... E aí você estava me contando que você acabou migrando também para fazer a cirurgia plástica facial. Explica essa diferença aí, o que é, por que a facial e não outra e tudo mais? É que assim, isso é uma modalidade assim, que no Brasil ela tem uma área que no Brasil ela tem mais de 15 anos, aproximadamente 15 anos, mas fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, a Academia de Plástica Facial ela já tem mais de 50 anos e ela é responsável, os cirurgiões que pertencem a essa academia, pelo maior número de cirurgias plásticas de face, né? Isso surgiu por quê? Porque a otorrino, por lidar muito com a parte de face, cabeça, pescoço, tem um conhecimento dessa anatomia, e é uma anatomia complexa. E então, algumas áreas da cirurgia plástica facial eram um pouco renegadas por serem muito difíceis. E esses cirurgiões começaram a entrar nesse mercado por ter habilidade, por ter saber lidar com essa área. Então, isso se desenvolveu muito e está crescendo muito pelo otorrino ter habilidade com essa região, ser a região que a gente domina anatomicamente, né? E especialmente, por exemplo, no nariz, é importantíssimo você ter o conhecimento funcional e estético. Você não pode querer operar o nariz só conhecendo a função, desprezando a parte estética, a parte externa do nariz, e você não pode fazer uma cirurgia só estética sem conhecer a anatomia lá dentro, sem saber a função. Você pode comprometer a função do paciente. Então, essa harmonização que o otorrino que se especializa em plástica facial consegue dar consegue resultados melhores, resultados mais naturais para a cirurgia. E eu me apaixonei pela cirurgia de nariz. Quando eu estava na minha residência de otorrino, logo no primeiro ano eu assisti uma rinoplastia e eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Mas isso é muito difícil eu imaginar. Eu falei, eu não vou conseguir aprender isso. E aí foi gradativamente. Então, minha formação, eu tive 6 anos de formação,
São os 3 normais de otorrino, mais 3 de plástica facial que eu fiz na USP. E aí a gente, com isso, com esse treinamento, quando eu acabei minha formação, eu tinha aproximadamente 500 rinoplastias feitas. Puxa! Isso, para minha idade, tudo, a gente chegava a fazer 5 a 10 narizes por semana lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Né? Então isso agregou muito à minha formação. Né? O que é o tal do desvio de septo? E é isso que é feito uma cirurgia. O tal do desvio de septo é o que eu posso dizer, inclusive, porque na aviação reprova o cara. Se o cara for lá botar aquele trocinho no nariz lá, desvio de septo, puf. Eu mesmo, quando fui fazer um dos meus exames, na época eu fiz no hospital da Aeronáutica em São Paulo, o Aspone lá, o aspirante lá, que devia ser um estudante, um residente, qualquer coisa do gênero, opa, temos um desvio de septo assim. Eu falei, tem não, não tem não, você pode vir, porque esse aqui é o segundo exame que eu faço, você não vai me reprovar aqui, porque o outro eu não tinha, porque eu não nasci assim, quer dizer, de um exame para o outro não nasceu. Mas enfim, o que é o tal do desvio de septo? Bom, o septo nasal é a parede que divide o nariz ao meio. Então, quando a gente imagina o nariz, a gente pensa uma coisa só, mas na verdade são 2 cavidades. Os 2 orifícios separados por essa parede. E essa parede ela é composta por 3 ossos e uma cartilagem. Que quando elas se comunicam, muitas vezes o crescimento, ela encosta o osso na cartilagem e isso ele não para. Quando encosta, ele não para, ele forma um defeito, por diversos motivos. Ele desvia. Então essa parede, você imaginar uma sala que pôs uma parede no meio, separando em 2 salas, e essa parede é torta. Tá. Então, o fato dela ser torta, um dos lados vai ficar com fluxo maior e o outro com fluxo menor. Só que, às vezes, essas tortuosidades pode ser uma tortuosidade em S. Então, os 2 lados estão comprometidos. A parede em cima é torta para um lado, embaixo é torta para o outro, na frente é torta para um lado, atrás é torta para o outro. Então, isso tudo que promove o quê? O sintoma que causa é obstrução nasal. Então, o paciente fala, meu nariz está entupido. Ah, doutor, está entupido de um lado, está entupido do outro. Essa é a queixa do paciente. É normal, por exemplo, num determinado período do dia, o lado direito entrar mais fluxo, depois alterna para o lado esquerdo ou não? É normal. A gente tem alguns mecanismos fisiológicos que o nosso nariz tem uma coisa chamada ciclo nasal. Cada lado, ele oscila. Um lado está passando mais ar em algum momento, outro lado passando mais no outro. Porém, isso não pode obstruir completamente o seu nariz. Então, isso significa, provavelmente, que você tem algum outro problema associado. Né? Então, por exemplo, uma rinite faz o nariz já ficar inchado. Então, se ele está inchado e nessa questão do ciclo nasal ele incha um pouquinho mais, tampa completamente. Então, são os casos que a gente tem que atuar. Eu tenho um amigo meu, inclusive, que ele estava com um problema que eu não vou me lembrar agora, mas ele teve que fazer uma cirurgia achando que o problema era o desvio de septo. E ele terminou, ele falou, sou outra pessoa, estou respirando muito melhor, mas o meu problema persiste. E ele estava com qualquer outra coisa, quer dizer, ele fez uma cirurgia achando que o problema era a cirurgia, mas não é, ele pegou um vírus, uma bactéria, qualquer coisa que me lembre agora, que eu não me lembro, aliás, e depois que ele teve que tratar, depois que constatou que não era. Mas ele falou, sou outra pessoa, respiro muito melhor. A cirurgia, ela, quando bem indicada, direitinho, ela vai super bem. O resultado é extremamente satisfatório para o paciente. Só que muitas vezes o desvio de septo está associado a outras doenças. Né? Então, por exemplo, a rinite alérgica, que leva ao inchaço do nariz, né, como um todo. Pólipos nasais são outros problemas, que é um tumor benigno do nariz que cresce e ocupa o espaço e fecha. E tanto a rinite, você melhora ela com a cirurgia, você faz o nariz funcionar melhor, ela acaba diminuindo um pouco os sintomas, mas ela é sua pro resto da vida. O pólipo, você resseca ele, mas ele também pode recidivar. Voltar. O desvio de septo, não. Você operou, ele tem que ficar. A não ser que você opere o paciente cedo. Às vezes, muito novo. Muito novo. E às vezes a gente precisa fazer isso, porque o paciente está respirando muito mal, a gente consegue oferecer um pouco melhora para ele, mas já orienta o familiar. Olha, pode ser que daqui a pouco a gente precise mexer de novo. Porque está em fase de crescimento ainda, exatamente, não tem como. Exatamente. Quando a pessoa vai procurar para um desvio de septo, ela já faz aí uma correção estética ou acaba nem tanto? O ideal é que se você pensa em fazer uma cirurgia estética, você já associa as duas. Tá.
Porque com as técnicas de cirurgia que a gente tem hoje, a cirurgia plástica de nariz, ela evoluiu muito nos últimos 10 anos, principalmente. Muito. A gente saiu... Eu lembro do começo da minha formação, a cirurgia que eu fazia 10, 15 anos atrás, eu também tenho isso de tempo, né? Tá. Nessa área. Para hoje, ela mudou completamente. Tem umas técnicas, a gente chama de nariz estruturado, que com o uso de enxertos a gente consegue deixar o nariz o mais natural possível. Então a cirurgia plástica de nariz ela meio que destrói as estruturas do nariz, diminuindo elas. E com essas técnicas a gente reconstrói elas. Então isso foi uma evolução tremenda, só que tecnicamente é muito difícil. E nem todo cirurgião aplica isso ainda, porque exige uma formação específica para isso, né? É um treinamento a mais que você tem que fazer para conseguir esse tipo de resultado. Mas isso permite que o nariz você olhe, não pareça que ele foi operado, ele fica natural e, principalmente, ele vai ficar funcionando bem. Entendeu? Então, você vai operar e o paciente operou e respira bem. Estou conversando aqui com o Márcio Tuzino, Marco Tuzino, perdão. Ele é otorrino com especialização em cirurgia plástica facial. Nós estamos falando desse assunto que é muito interessante. Muita gente tem procurado o Marco para fazer a questão estética também, e essa especialização dele é uma especialização que poucas pessoas têm, embora o otorrino costume fazer só o desvio de septo, aquela coisa toda, e ele está dando agora para nós alguns dados que são interessantes na questão da reconstrução do nariz. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto e continuo entrevistando ele aqui, falando desse assunto, não saia daí. De volta com o nosso Papo Livre, nós estamos aqui conversando com o Marco Tuzino, ele que é otorrino especializado em cirurgia plástica facial, e o negócio dele é nariz. Vamos meter o nariz onde nós devemos aqui, vamos lá. Doutor Marco, você estava falando para a gente da cirurgia, do desvio de septo, como é que não é, que aí aproveita-se fazer uma correção e coisa e tal. Pergunta que não quer calar, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter quando ela vai se submeter a uma cirurgia como essa? E mais do que isso, né? Como é que se alinha a expectativa ao que vai ser feito? Esse é o grande detalhe, assim, né? É o ponto principal da cirurgia. Por exemplo, chega a mocinha lá e fala assim, eu quero ter aquele narizão de batata, fala assim, eu quero ter o nariz da Gisele Bündchen, e aí? Isso é muito comum. A Gisele Bündchen nem tem um nariz tão bonito assim, mas ela não é muito usada, mas diversas outras, né? Mas o paciente ele vem, às vezes, com uma expectativa muito maior do que o resultado que a gente pode oferecer. Cada nariz permite um tipo de cirurgia, permite um resultado. Tem nariz que permite uma transformação, tem nariz que permite um detalhe. E como é que você chega a essa conclusão que permite ou não permite? E aí? Com a experiência a gente vai adquirindo essa capacidade, e como eu tenho muitos casos operados já, eu tenho uma documentação fotográfica de todos os meus pacientes. Tá. Então eu não posso, eu posso muito bem pegar alguns casos parecidos com o dela e mostrar para ela, olha, é basicamente isso que eu consigo para o seu nariz. Te agrada? Você está satisfeita com isso? Então aí eu consigo adequar a expectativa minha com a do paciente, né? Eu sei onde eu posso chegar, eu imagino onde eu posso chegar, e o paciente ele tem que chegar nesse mesmo lugar. Então, se eu sinto que isso não está acontecendo, a gente, vamos marcar uma nova consulta, vamos conversar melhor sobre isso, vamos pensar bem antes de fazer para não ter surpresa. Você né? contou para mim que você recentemente teve que dispensar uma paciente aí porque você achou que não ia chegar no alinhamento com ela. Isso acontece, não é tão infrequente assim, mas às vezes o paciente tem uma expectativa, chega com a foto de um artista, não, eu quero o nariz assim. Falou, olha, infelizmente seu nariz não é possível, né? Então, e às vezes a gente tem que dizer não, para depois não ter uma frustração, tanto do paciente quanto nossa. Eu, por exemplo, se acontece de um paciente não ficar plenamente satisfeito com a cirurgia, a gente fica muito frustrado profissionalmente também, né? Uhum. Então, isso é melhor para todo mundo. Certo. E às vezes o paciente não está preparado para operar. Às vezes é uma pessoa muito jovem, às vezes um pessoal adolescente querendo operar. Então, isso é uma outra questão que você tinha suscitado aí, que o adolescente, eu quero operar por uma questão estética. E aí, além de ser muito jovem,
que é aquela questão que você falou, que está em formação ainda e tudo mais, não é bem assim, né? Tem que esperar uma certa idade para que o corpo já esteja formatado, vamos chamar assim. Além da parte orgânica, essa, né, do desenvolvimento físico do nariz, do rosto em si, a questão psicológica do paciente, né? Tem essa questão. Então, às vezes o adolescente ele tá ali numa pilha, um amigo fez, ou eu tô encucado com o meu nariz, e já aconteceu de eu atender paciente mais velho, já operado, que vem falar, me arrependi de ter operado, olha aí, ficou ruim, eu podia ter esperado mais. Então, a gente sabe que o adolescente com 15 anos e o jovem de 20 anos são cabeças já completamente diferentes, né? Tá. Então, a gente tem que sentir isso. Isso também a experiência traz pra gente, né? Saber dizer não pro paciente é importantíssimo. Né? Saber, olha, eu não vou conseguir te ajudar, ou eu acho que a melhor saída para você não é essa agora. Então, a gente tem que ser muito sincero nisso. Eu digo isso porque, olha, eu passei por uma cirurgia de gastro, né? Eu fiz uma bariátrica, e o meu médico, ele é assim, ele falou, olha, se não fosse a sua questão por conta de outros derivados aí que eu estava tendo, outros desdobramentos, ele falou assim, nossa conversa já teria terminado no primeiro minuto. Eu não opero numa situação como a sua. Agora, por conta do desdobramento de outras consequências que eu estava tendo da obesidade, ele falou, não, isso tem que se acertar com isso. Mas ele falou que ele recusava pessoas, inclusive com a minha idade, com muita frequência, que ela falava, não, quero operar, não faço por estética, eu faço por necessidade. O risco e o benefício, né? A gente tem que pesar. Eu vou conseguir te ajudar, eu vou conseguir atender a sua expectativa, isso pode te fazer algum mal. Então, o médico ele tem que saber avaliar isso e filtrar isso. Às vezes isso não é fácil, às vezes o paciente leva na conversa. Leva na conversa, Mas a gente também está preparado para isso, já tem alguns indícios que a gente vai percebendo. Então, você está me dizendo o seguinte, que o lado psicológico do paciente ele é muito importante na hora de fazer a cirurgia. Em todos os sentidos. Na hora que ele chega com as dúvidas, com as expectativas, indo para a cirurgia, o paciente que tem vontade, que está afim, a cirurgia parece que flui melhor, o pós-operatório é melhor. Quando ele está cheio de dúvidas, cheio de receios, inseguro, parece que tudo dá uma desandada, né? Então, o emocional ajuda muito, né? Você estava falando dos cuidados, então vamos lá, eu te interrompi. Quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter quando vai fazer essa cirurgia? Bom, no pós-operatório, né, a chamada recuperação. A recuperação, o paciente ele fica um pouco inchado, ele pode ficar roxo. Todo mundo pergunta para mim, fala, Marco, eu vou ficar muito roxo, eu vou ficar muito inchado. Isso é muito variável. Às vezes você faz uma pequena cirurgia, o paciente fica super roxo, super inchado. Às vezes você faz uma cirurgia enorme e o resultado é super tranquilo, o paciente nem fica roxo. Mas no geral, em 2 semanas ele já está super bem. Tá? Poucos são os pacientes que passam de 2 semanas com um pouquinho de roxo e tal. Essa cirurgia não é uma cirurgia que dói. Todo mundo associa nariz a dor. Né? Eu tenho um amigo que fez uma cirurgia dessa aí e ele teve uma experiência traumática. Inclusive o médico que operou falou para mim, cara, nunca aconteceu na minha vida. Foi a primeira e única vez que eu tive uma situação dessa. E esse meu amigo narrava que... mas eu percebo, agora que você está falando do lado psicológico, emocional do cara, eu percebo que ele estava encanado com a cirurgia. Ele foi para fazer a cirurgia encanado porque ele tinha uma obstrução e ele estava tenso, ele estava travado. A cirurgia, ela evoluiu muito, né? E quem acompanhou essa evolução vê que o resultado pós-operatório é completamente diferente hoje. Então, hoje, a parte funcional, principalmente, a gente faz com auxílio de vídeo e a gente consegue uma hemostasia, o controle do sangramento muito preciso. Então, o paciente, a gente não usa mais tampão no nariz, né? Então, que era uma coisa terrível. Imagina você acabar a cirurgia com um dedo de cada lado dentro do nariz. E tem que respirar pela boca só. Respirar pela boca. Então, isso a gente já eliminou. Não tem mais isso. Então, já trouxe um pós-operatório mais tranquilo. Sangramento, a gente não tem mais em pós-operatório. É raro, acontece, mas é pouquíssimo frequente, né? Dor também, o paciente... Claro que o limiar de dor de cada um é diferente. Tem gente que é muito mais sensível à dor, mas
No geral, eu tenho muitos pacientes que nem analgésico tomam no pós-operatório, porque não dói. E todo mundo acha que o nariz dói muito, mas não, é bem tranquilo. Vamos combinar, tomar um soco no nariz, quebra. É. Só no cinema que não, que a gente vê aqueles dando aquelas pancadas e fala, meu, só de olhar para a mão do sujeito já dá para cair de dor. Como é que o cara não caiu, não rebentou? Mas É claro que ele fica sensível se você tocar, mas em repouso ele não vai ficar doendo. Não é uma coisa que... E posso dizer, inclusive, porque minha filha fala, como é que você tá, filha? Tá doendo? Não, pai, não tô sentindo nada, tá tranquilo. Tô tomando um analgésicozinho aqui para tomar, mas não sinto nada. Não tá doendo, não sangrou. E ela mandava umas fotos pra gente dar olhada. Eu não vi ela ficar roxa, assim. Ficou meio roxinho, assim, nada, mas nada... Mas geralmente 2 semanas. E a primeira semana um pouquinho pior, né? Os primeiros 3 dias de cirurgia são mais chatos. Porque é o período de maior inchaço. Depois, começa a diminuir e com 1 semana, quando a gente vai tirar o curativo, o paciente já está bem tranquilo. Bem tranquilo. É muito, muito louco esse negócio aqui. Quando uma pessoa faz essa cirurgia, você estava comentando, teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que acabou aceitando fazer, embora fosse jovem, porque ela estava sofrendo bullying. Acontece. Eu tenho alguns casos assim, mas em especial um que me marcou. Eu ainda estava em São Paulo e a gente teve que apressar a cirurgia da menina porque ela tinha 15 anos, ela tinha condição física já para operar. Nem toda adolescente com 15 anos está preparado, especialmente a menina que desenvolve um pouquinho mais rápido, antes que o homem, a gente às vezes consegue, mas a gente tem alguns critérios para serem avaliados. E essa menina... fazia 1 mês que ela não ia na escola, a mãe dela estava desesperada. Por causa de bullying. Porque ela tinha um nariz bem grande, a giba, né, que a gente fala, que é aquela saliência no dorso do nariz. É aquela que se nadar de costa, o pessoal grita tubarão na praia. Exatamente. E acho que era esse tipo de coisa que falavam para ela. Olha eu fazendo bullying aqui, caramba. E aí ela acabou que veio desesperada e a gente adiantou, ainda mais era no Hospital das Clínicas e ela tinha aquela fila para operar e tal, a gente pegou o caso dela, abraçamos junto e vamos lá. E foi super legal, um dos resultados mais bonitos que eu tenho. A menina ficou super satisfeita e resolveu o problema e ela passou de ano ainda. Nesses casos, por exemplo, quando não tem o nariz desse jeito, assim e tal, isso aí tem muito a ver com a formação de cada um, ou é uma coisa porque os italianos têm os narizão enormes. É uma questão racial. Racial, né? Não é? É racial. E o Brasil, com a nossa mistura, né? Então, se você chega num ambiente que tem 100 pessoas, serão 100 narizes diferentes. Então, isso até, inclusive, é uma das coisas que torna a cirurgia mais complexa, né? Não é sempre a mesma cirurgia. São uma mistura de técnicas, porque cada nariz você tem que fazer um tipo de coisa. Né? E você tem que deixar ele bonito e respirando. Então isso é importante a gente, porque às vezes para eu deixar o seu nariz mais bonito, eu vou acabar interferindo na sua função, deixar você respirando mal. Então eu tenho que saber isso, reconhecer isso e não te oferecer esse risco. Tá. Né? Então esse é o limite que o cirurgião tem que entender. O nariz ele tem que ficar bonito, mas funcionando. Se ele não funcionar, não adianta nada. Especialmente eu, como otorrino ainda, eu tenho que oferecer isso para o paciente. Um dos casos que acho que todo mundo conhece é o Michael Jackson, que ele tinha um narizão de batata gigantesco e ficou com o narizinho de moça. Quer dizer, aquilo foi... O problema do Michael Jackson estava na parte psicológica, realmente, porque ele teve uma época que o nariz dele estava perfeito. Ele conseguiu um resultado ali, os cirurgiões chegaram num ponto que estava muito bom. Só que ele não estava satisfeito. E ele tinha dinheiro, tinha pessoas que aceitavam fazer o que ele queria e foi já visto o médico, né? Exatamente. Então, o negócio que ele pediu, o cara morreu. E aí ele chegou num ponto que deformou o nariz dele, né? E ele teve muito bem, o nariz dele, a gente acompanhou, né? Fotos, né? E hoje a gente vasculhando na internet, teve um ponto que o resultado estava ótimo. Mas, parar para analisar que o cara... Ele tinha uma cor e morreu com outra. Né? Quer dizer, foi fazendo um monte de experiência. Bom, enfim, cada um com o seu cada um, mas, enfim. Marco Tuzino, muito obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser, você tem Facebook, alguma coisa que a pessoa... Tem o Facebook, Marco Tuzino. Marco Tuzino, dá uma teclada lá, você já conhece um pouco mais do trabalho dele, quiser conversar com ele, o telefone está aparecendo na sua telinha aí, troca uma ideia, vê se é o seu caso. Se não for...
Maravilha, a amizade é a mesma, tá prazer. certo? Obrigado, Marco, obrigado mais uma vez, sucesso aí, a gente se vê. Obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, eu fico por aqui, a gente vai tocando em frente, tem mais programação da TV Indaiá rolando na sua telinha e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz.